Então, boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando mais um vídeo do canal YouTube História Legal. O canal comprometido com a verdade, do regional para o universal. Estamos, então, continuando a saga do frigorífico Vacariense. O frigorífico Vacariense S.A., nos campos de cima da serra, e um milagre brasileiro. Muito bem. Agora, nesse capítulo, nesse vídeo, nesse capítulo da saga do frigorífico e subcapítulo do canal YouTube História Legal, vamos apresentar para vocês a representação social e a marca Friva. Então, como foi construída essa marca, o imaginário que nós podemos ter nessa marca, que identificou o frigorífico Vacariense dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, Brasil, em diversos países do globo terrestre. Do Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, ele exportou para vários países da América e do Caribe e também para a África, mercado comum europeu e Oriente Médio. Então, nós estamos aqui mostrando para vocês quais os caminhos por onde percorreu a marca Friva, que significa Frigorífico Vacariense S.A. Muito bem. Então, o marketing básico do Marcos Cobra. Como eu sou profissional de marketing também, sou especialista em marketing, sou formada em administração de empresas com especialidade em marketing. Eu fui buscar nos livros do marketing, né? É uma disciplina que eu lecionei 6 anos em ensino universitário. E então eu quis trazer uma definição aqui do logotipo, né? Então, de logomarca, de logotipo, de construção da imagem do produto e da corporação. Então, o que eu vou dizer para vocês agora é uma definição do Marcos Cobra, profissional considerado o Papa do Marketing aqui no Brasil, né? Nós sabemos que o Papa do Marketing nos Estados Unidos é Philip Kotler e aqui no Brasil é o Marcos Cobra. Muito bem. Então, a construção da imagem do produto e da corporação. A imagem de um produto ou de uma corporação constrói-se com palavras, mas sobretudo com símbolos e sinais. Sem dúvida, símbolos e sinais falam muitas vezes mais que as palavras. A marca é um símbolo que funciona como elemento identificador e representativo de uma empresa, de uma instituição, de um produto. Essa identificação pode ser obtida mediante diversas formas significantes. O nome da empresa, siglas, sinais, nome e fantasia, o símbolo visual, marca-símbolo, figurativo ou emblemático, o logotipo. Representação gráfica do nome em letras, de traçado específico, fixo e característico. Conjunto desses símbolos numa só composição gráfica, permanente e característica constituída pelo nome, símbolo e logotipo, marca corporativa. Então, a marca corporativa do frigorífico Vacariense S.A. Era uma imagem que se compunha de um triângulo vermelho e uma cabeça de boi nas cores metade branca e metade azul bic. Azul da cor da tampa da caneta Bic e da tinta também.
é muito significativo, né? Qual é o imaginário que nós temos ao ver essa marca, né? E olha por quantos caminhos andou a marca do Frivo. Por muitos caminhos. Atravessaram oceanos, né? Provavelmente por navios, né? Já que ia até o porto de Itajaí. Ia também até o porto do Rio Grande. A carga, né, do Friva, a carne congelada, embalada a vácuo, com uma tecnologia de última geração na época, ela tinha um destino certo, o porto do Itajaí ou o porto do Rio Grande, dependendo para o qual continente iria seguir viagem. Muito bem. Então essa logomarca, esse triângulo vermelho, ele lembra o lendário lenço dos Maragatos. E a cabeça de boi, a atividade principal que originou a cidade de Vacaria e o seu próprio nome. Então vocês viram na introdução da saga do frigorífico vacariense que a Vacaria, aqui nos campos de cima da serra, teve seu início quando veio 80.000 cabeças de gado trazidas pelos jesuítas dos 7 povos das missões. Eles trouxeram aqui para Vacaria 80.000 cabeças para resguardar esse gado dos constantes embates que haviam de diversos aventureiros que iam até as missões e roubavam esse gado, que era utilizado para sustentar os 7 povos das missões, onde essas missões estavam catequizando os indígenas. E com esse gado era sustentado todos esses povos, esses povoados, né, que se construíram naquela época dos descobrimentos, né? Isso remonta ao início do descobrimento do Brasil, quando, né, depois de alguns anos que o Brasil ficou esquecido, digamos assim, entre aspas, né? Ficou por um tempo esquecido. Após, então, resolveram vir tomar posse da terra. E uma das estratégias foi a vinda dos jesuítas para, com suas missões, fazerem uma pacificação aos índios, ensinando o idioma português, ensinando a crença portuguesa, que era a religião católica, e existe toda uma história sobre isso, né? Que é os modos de conquista da América, né? As formas de conquista da América. A cruz, a espada e a fome. Mas isto é uma outra história, para um outro episódio, não aqui da marca Frivo. Muito bem, mas para se ter uma ideia, como veio parar esse gado? Veio assim, já havia sido contado na introdução. Para aqueles que não assistiram a introdução, quem sabe resolvam assistir lá na introdução, a gente explica mais detalhadamente. Mas aqui nesse momento o que nós queremos colocar é que essa cabeça de boi, essa cabeça de gado com chifres, que foi adotado para o símbolo do Friva, não é à toa, né? É porque o frigorífico é de carne bovina. Então tem que ter uma representação do negócio. O negócio era comércio de carne bovina. Então, nada mais justo do que colocar a cabeça bovina com chifres nas cores branco e azul. Muito bem. E esse triângulo vermelho,
que até não é um triângulo totalmente reto, a gente percebe que tem uma ondulação, uma linha curva, ele lembra bastante o lenço dos Maragatos, mas é óbvio que o vermelho representa a cor da carne, né? O vermelho representa a cor da carne. O azul, nós não encontramos no acervo do Friva nada que explicasse ou que identificasse quem teve a brilhante ideia de fazer esse símbolo, porque é um símbolo, é uma logomarca muito bem feita. É uma logomarca, uma marca corporativa muito bem feita, que tem um fundo histórico por trás dela, tem uma criatividade e tem assim, ela é emblemática, é isso que nós podemos dizer. Então, o que nós podemos chegar à conclusão, por dedução nossa, é que a carne é vermelha e foi simbolizada em um triângulo que remonta ao lenço vermelho dos Maragatos, que é parte da história do Rio Grande do Sul. Muito bem, a cor vermelha representa a carne. E a cor azul, o que nos passou, né? O imaginário que nos veio é que a cor azul, na cor da caneta Bic, pode representar, sem dúvida, pelo menos atualmente, as diversas assinaturas em contratos e papéis que movimentaram o Friva por 3 décadas. E atualmente formam seu acervo histórico de 1.800 caixas depositadas na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E outras 200, as quais se encontram com o senhor Ivani Costa, que ficou durante a falência, durante 10 anos, alcançando documentos para o fórum e também para a pesquisa e para o senhor síndico. Coube-lhe guardar essas caixas como prova se houvesse, né, algum questionamento a ele. Então, ele tem essas 200 caixas. Estão guardadas, devidamente guardadas. Se viermos a conseguir abrir o museu e arquivo histórico que estamos pleiteando através desses vídeos para a Vacaria, aqui nos Campos de Cima da Serra, um museu de grandes proporções, com salas de arquivo apropriadas para receber também essas 200 caixas que estão com o senhor Ivani Costa. Muito bem. E mais algumas caixas estão com o síndico da mais falida, senhor Walter Cairon. Ele nos colocou essa situação porque tivemos um diálogo com ele antes de abrirmos o canal, antes de estarmos colocando essa situação, nós tivemos um diálogo com esses antigos entrevistados. E não poderíamos deixar de conversar com o senhor Walter Cairon, que tem um papel determinante aí para organizar e para encerrar esse processo de falência do Friva, que ainda não terminou, por incrível que pareça. Então, somando todas essas caixas, perfaz algo em torno de mais de 2.000 caixas de documentação, da fundação ao final da falência do Friva. Então, nós reportamos essa cor azul na cor Bic a tantas assinaturas que estão nesses papéis da fundação ao final da falência. Muitas assinaturas ainda virão do juiz da vara de falências do senhor síndico, né, para que seja totalmente concluído, que tem alguns detalhes, né, que faltam para fechar totalmente, né, a falência. Muito bem. A marca Friva percorreu boa parte do território brasileiro,
através do comércio interno, através da Companhia Brasileira de Alimentos, que era um organismo que foi criado pelo governo militar para distribuir carne para todo o mercado brasileiro, através da intervenção estatal no mercado da carne, que foi muito forte durante a ditadura militar. Foi muito forte a intervenção estatal, que chegou até a se responsabilizar pela distribuição de carne em todo o país. Então, e através também das exportações, fatos que podemos observar nos mapas que nós mostraremos depois nos vídeos que estão anexos, né, a essa parte que eu introduzo o vídeo a vocês, né? Depois dessa cena em que estou falando com vocês, virão mapas, né, demonstrando por onde essa marca viajou, por que caminhos ela andou e o que ela levou com a marca dela para todo o planeta. Ela levou com certeza o nome do município de Vacaria. Ela levou o nome do estado do Rio Grande do Sul. Ela levou o nome do Brasil para fora do país, em diversos países. E essa foi uma iniciativa do empreendedor senhor Armito Pereira dos Santos, não querendo fazer dele um herói, não é isso que nós queremos. Ele é um sujeito da história, ele é o líder daqueles sujeitos de história que fizeram a marca Friva, ou seja, todos os trabalhadores, todos os operários, né, em torno de 500 a 600 empregos diretos e mais uns quantos empregos indiretos que esse frigorífico forneceu para o seu entorno, né, o seu entorno, os municípios, né, vários. Vocês verão ali um documento, uma autorização que o Friva assinou através, né, dos seus representantes, dos seus dirigentes, assina uma autorização para que uma pessoa tenha o direito de comprar gado para levar para o Friva, ou seja, intermediar o negócio. Lá no campo, né, ia esse intermediário em busca das cabeças de gado, negociava com os produtores rurais e trazia para o frigorífico para serem abatidas. Então havia todo um relacionamento comercial, mas esse seria um dos empregos indiretos, para citar um exemplo para vocês, um dos empregos indiretos que o Friva criou com esse trabalho. Bom, para encerrar aqui do livro Frigorífico Vacariense, nós vamos dar uma pequena palhinha sobre a fase de plena exportação. Guilherme Augusto Vieira, em seu artigo Desafios e Perspectivas da cadeia produtiva da carne bovina no Brasil, afirma que a cadeia da pecuária de corte no Brasil é uma das atividades mais importantes do agronegócio brasileiro. O que possui o maior rebanho comercial do mundo, com aproximadamente 170 milhões de cabeças, exportando no ano de 2003 a fantástica cifra de 1,2 bilhões de dólares. A ABIEC 2004, além de estar presente com atividades em todo o território nacional, os números da pecuária de corte no Brasil, segundo eles, são expressivos, conforme demonstram os relatórios da ABIEC-CNPC, ABIEC 2004, observando que possuímos um dos maiores consumos per capita do mundo,
36 quilos por habitante ano. Guilherme Augusto Vieira, 2004, edição 329. Então, essas pesquisas são 2004. Cabe agora fazermos estatísticas sobre o momento atual, mas a gente sabe que a agropecuária em Vacaria mudou a matriz produtiva. A agropecuária, após o fechamento do FRIVA, fato que iremos comprovar com as estatísticas, após o fechamento do FRIVA, a criação de gado nessa região diminuiu muito, mas houve uma grande expansão em outras regiões, como por exemplo o Mato Grosso e quem sabe até na Amazônia atualmente, né? Muita árvore foi derrubada para a criação de gado na Amazônia. Não sou a favor de derrubada de árvore para a criação de gado. Não sou a favor. Por quê? Por causa da questão ambiental. Tem que haver toda uma sustentabilidade, né? Hoje nós sabemos que tem o sistema de agroflorestas que permite você criar gado, plantar fazer outras plantações, inclusive deixar as árvores nativas. As pessoas que se interessam por isso deveriam ler mais, se interessar mais pela agrofloresta. A agrofloresta é uma nova tendência que traz sustentabilidade e regeneração ao nosso planeta. Então, por isso que eu quero dizer para vocês, deixar bem claro que eu não sou a favor de grandes derrubadas de árvores, detesto corte de árvore, detesto. Eu vejo alguém cortar uma árvore e eu fico pensando o porquê cortar uma árvore que não está atrapalhando em nada. Em nada. E isso eu já vivenciei várias vezes em diversos municípios. São Leopoldo eu vi cortar um monte de árvores. Aqui em Vacaria eu vejo cortar árvores. Por onde eu ando, eu vejo as pessoas cortando árvores em locais que seria de bom grado ter árvore. Não sei por que as pessoas cortam tantas árvores. Não sei. Parece até, me desculpe assim o termo, né? Mas parece que as pessoas têm uma tara por cortar árvores no Brasil. Nós temos que mudar esse hábito, né? Nós temos que mudar essa coisa que vem dos nossos antepassados de derrubar, desmatar. Vamos aprender a plantar sem desmatar, ou desmatar o mínimo possível. Ou tirar as árvores que não são nativas e deixar as árvores nativas, né? Esses dias eu vi toda uma questão ali, não vou citar a página, mas no Facebook, sobre as árvores do entorno de um rio, né? Que a falta de árvores estava dando problema, e alguém falou da questão do eucalipto, que usa muita água, não sei quantos litros d'água, mas acontece que o eucalipto não é uma árvore nativa de Vacaria, não é. Então nós temos que plantar as árvores nativas. Quais são? O pinheiro, a araucária. Ah, demora muito para crescer? Demora, mas um dia vai crescer. E quanto mais nós plantarmos a araucária, melhor vai ser para a região de Vacaria. Porque outra coisa que nós temos que lembrar é que a nossa terra de Vacaria, ela é muito fértil, mas ela está há muitos anos sendo utilizada para vários plantios, com o uso de defensivos agrícolas, com o uso ostensivamente de defensivos agrícolas e de agrotóxicos. E isso nós sabemos que polui as águas dos rios e também vai degradando o solo. Então nós temos aí mais um monte de agrônomos em Vacaria. Vamos lá, queridos agrônomos, né? Vamos incentivar a plantação orgânica. Vamos descobrir maneiras de usar menos defensivo agrícola nas grandes plantações. Menos defensivo agrícola, menos agrotóxicos, mais orgânicos. E nós sabemos aí que o orgânico está dando dinheiro no mercado, né?
Então, para quem planta, tanto faz o que vai plantar. O importante é que é um sistema capitalista, né? As pessoas visam lucro. Estude uma maneira que dê lucro sem ferir o planeta, regenerando a Terra, resolvendo o assoreamento dos rios, né? Então, nós aproveitamos aqui esse estudo que nós estamos apresentando para vocês, para também falar sobre a questão ambiental. A questão ambiental é muito séria. A gente sabe que, inclusive, os gases produzidos pelo plantel de gado trazem um sério problema para a questão da poluição do ar e o aquecimento global. Tem coisas aí a ver, né? Então, são coisas que nós temos que refletir. Não adianta eu mostrar para vocês um estudo aqui e não refletirmos sobre ele. Não trazermos as questões que, ao ler algum texto que tem a ver com o nosso capítulo aqui, a saga do frigorífico vacariense, nos leva a outras reflexões, né? A outras reflexões. Mas, enfim, nós tínhamos aqui, em 2004, 7,4 milhões de toneladas que exportamos. Dessas 7,4 milhões de toneladas, 6,4 milhões de toneladas foram consumidas no mercado interno e 1,1 milhão de toneladas foram exportadas. Então, lá naquele tempo, o governo militar, ele privilegiava o mercado interno. Então, 6,4 milhões de toneladas de carne foram consumidas no mercado interno. E 1,1 milhão de toneladas foram exportadas. Não foi muito 1,1 milhão de toneladas de exportação, mas havia toda uma negociação para abrir o mercado exterior, através do Sindicato da Carne. Muito bem. Mesmo com todos esses dados presentes e divulgados, o estado do Rio Grande do Sul regrediu consideravelmente nessa atividade, na qual era considerado um dos mais especializados pela sua própria natureza histórica, pois o gado chegou a ser a sua riqueza mais evidente. E o que eu vinha dizendo, o gado que trouxe, inclusive, um nome para a cidade de Vacaria, devido àquelas 80 mil cabeças que proliferaram. Das 80 mil, o gado ficou aqui proliferando, ficou solto aqui nas coxilhas. E ele proliferou e ele ficou muito mais de 80 mil cabeças. E aí, quando surgiu Vacaria, né, foi sendo construída, né, aos poucos, o nome foi dado Vacaria, né? Muito bem, conhecida como Vacaria dos Pinhais, primeiramente. Os pinhais foram quase extintos. Ainda olhando pela janela aqui do meu apartamento, ainda consigo ver algumas araucárias. Mas é uma espécie em extinção. Mas se nós quisermos, nós, rio-grandenses, nós, vacarienses, se nós quisermos, basta nós começarmos a plantar. Daqui a 30 anos, a minha filha ainda nem vai ter a minha idade, vai ter bem menos. Ela terá um outro ar muito mais purificado aqui na Serra Gaúcha. Imagina o turismo que dá, né? Um lugar arborizado com pinheiro araucária, né? As pessoas adoram comer pinhão, faz parte da nossa cultura. Existem muitas fazendas ao redor de Vacaria que fazem parte de Vacaria. Então, eu penso que o replantio da araucária seria a solução para muitas coisas aqui em Vacaria. E ela foi
praticamente extinta, né? Então não se chama mais Vacaria dos Pinhais, somente Vacaria, né? Outrora dos Pinhais. Muito bem, então, junto com a redução pecuária, os frigoríficos sulinos também sofreram e muitos faliram. O Friva, que foi uma das empresas frigoríficas mais atuantes do Rio Grande do Sul, entrou em concordata em 1985 e acabou falindo em 1996. Então, ele ainda conseguiu ficar 11 anos abatendo e fornecendo, e nessa época aqui foi de plena exportação. Ele conseguia exportar. Ainda, claro, ainda cumpria a obrigação com o governo para o mercado interno, mas exportava. Somente em 1973, ano que começou a bater, veja bem, o ano que ele começou a bater foi em 1973. A sua construção começou em 1966, 66. Eu tinha apenas 3 anos de idade quando o Friva começou a ser construído, tá? Em 1973, ou seja, da 66, 4 até 70, 7 anos. 7 anos ele levou para ser construído. Porque vocês viram que não era uma infraestrutura qualquer do Friva, né? Ele foi todo preparado para o mercado comum europeu. Então ele precisou de ampliar as câmaras frigoríficas e também para atender a Cobal, né? Primeiramente ele se organizou totalmente para Cobal. Depois para exportar para o mercado comum europeu. Tudo isso levou anos para ser muito bem construído, muito bem aparelhado, que foram 7 anos. Então, o abate foi em 73. Nesse primeiro ano, ele já exportou 3.532.856 cruzeiros, a moeda da época, e 66 centavos. Para a época era bastante, né? 3.532.856 cruzeiros e 66 centavos. Conforme o Diário de Contabilidade número 2, na página 127. Então, esse dado nós pegamos no Diário de Contabilidade da empresa, no Diário Oficial, né? Que a gente sabe que naquele tempo, assim, era feito todo datilografado, tinha todas as regras, não podia errar uma vírgula que fosse, né? Era um profissional que tinha só para datilografar o Diário de Contabilidade. Apesar das constantes mudanças na política econômica para a exportação, o Friva exportou para um número elevado de países, mais precisamente para 23 países, situados nos continentes europeu, africano, asiático e americano. Como podemos observar, então, no material que eu vou deixar um mapa ali para vocês, com um símbolozinho em vermelho, parecendo um chifre, para simbolizar a logomarca do Friva. Foi um mapa que na época eu mesma montei. São 23 países para onde o frigorífico vacariense exportou. Então eu vou deixar vocês com o restante aqui do vídeo, muito interessante. Vocês vão ver ali o depoimento da Dagmara Corso, um depoimento do Marcos Palombini, prefeito da época, e os mapas da exportação, né? Vão ver alguns documentos que foram assinados para autorizar pessoas a negociar gado, documentos que mostram a exportação, né? Tem um documento ali que foi para o governo, o Estado de Israel, né? Apresentando o nosso representante perante o governo do Estado de Israel para fazer as negociações comerciais. Então esse frigorífico, ele teve assim uma participação muito marcante na economia, no mercado da carne, né?
durante 30 anos aí de sua existência. Não esqueçam de curtir o canal História Legal, um canal comprometido com a verdade, do regional para o universal. Não esqueçam de ativar o sininho para as notificações e de se inscrever no nosso canal. Com a inscrição e ativando o sininho, você tem no conforto do seu celular a notificação para mais um vídeo referente à saga do frigorífico vacariense nos Campos de Cima da Serra e o milagre brasileiro. A representação social e a marca Friva. Logotipo do Friva. Fonte: acervo do Friva. Construção da imagem do produto e da corporação. A imagem de um produto ou de uma corporação constrói-se com palavras, mas, sobretudo, com símbolos e sinais. Sem dúvida, símbolos e sinais falam muitas vezes mais que as palavras. A marca é um símbolo que funciona como elemento identificador e representativo de uma empresa, de uma instituição, de um produto, etc. Essa identificação pode ser obtida mediante diversas formas significantes. A. O nome da empresa, siglas, sinais ou nomes de fantasia. B. O símbolo visual, marca-símbolo, figurativo ou emblemático. C. O logotipo, representação gráfica do nome em letras de traçado específico, fixo e característico. D. O conjunto desses símbolos numa só composição gráfica, permanente e característica, constituída pelo nome, símbolo e logotipo, marca corporativa. Descrição da logomarca Friva. A logomarca do Friva era composta pelo símbolo visual, um triângulo vermelho da cor da carne e sobre ele uma cabeça de boi, metade branca, outra metade azul. Após esse símbolo, o logotipo, representação gráfica do nome Friva em letras de traçado específico, nas cores azul bique e o ponto da letra I em vermelho. O triângulo lembra o lendário lenço dos Maragatos e a cabeça de boi a atividade principal que originou a cidade de Vacaria e o seu próprio nome. Friva significa frigorífico vacariense, reportando a empresa ao local onde se instalou, Vacaria. A cor azul bique pode representar, sem dúvida, as diversas assinaturas em contratos e papéis que movimentaram Friva por 3 décadas e atualmente formam o seu acervo histórico de 1.800 caixas depositadas na Universidade do Vale do Rio dos Sinos e outras 200 que estão com o Sr. Ivani Costa, mais algumas com o síndico da massa falida, Sr. Walter Cairon, perfazendo algo em torno de mais de 2.000 caixas de documentação, da fundação ao final da falência. A marca Friva percorreu boa parte do território brasileiro, através do comércio interno, e boa parte do planeta, através das exportações, fato que podemos observar nos mapas que virão nas próximas cenas. Segundo a entrevistada Dagmara Corso Pereira, a representação que a marca Friva produzia na comunidade, de acordo com a entrevistada, era de que o frigorífico era uma potência. Segundo ela, girava muito dinheiro na cidade e vinham pessoas de outros continentes para cá, como os europeus
e os rabinos, o que movimentava o comércio e os hotéis da cidade. Os rabinos, ela se reporta aos rabinos do Estado de Israel, que vinham averiguar as condições de abate segundo a religiosidade daquele país. De acordo com Marcos Palombini, o Friva pôs em destaque Vacaria em razão das exportações feitas para Israel, pois os rabinos desse país eram vistos pela cidade onde alugavam casas. Então, países para onde o Friva exportava. Nesse mapa mundi nós podemos observar os países para os quais o Friva exportava, os quais nós montamos esse mapa aqui em acordo com as pastas de exportação que continham documentação como notas fiscais e romaneiros. Então, através das pastas de exportação, eu pude montar esse mapa aqui, onde eu utilizei um símbolo semelhante a um chifre de boi vermelho para representar a logomarca do Friva e assim mostrar por onde andou essa marca, né? Então vocês vejam que a marca Friva, ela andou por uma boa parte do planeta. Muito bem, então nós podemos ver na África, ele vendeu para Argélia, Egito, Gabão, Malta e Marrocos. Na América, Antilhas Holandesas, Argentina, Panamá e Peru. Na Ásia, Arábia Saudita, China, Iraque, Israel, Kuwait e Singapura. Na Europa, vendeu para a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça. Então, assim, nós temos que lembrar assim, o esforço que o empreendedor, senhor Armito Pereira dos Santos, fez para exportar naquela época, né? Era a era militar, o mercado visado pelos militares era o mercado interno, que era um grande mercado, o qual ele abastecia de carne através de um organismo que eles fundaram na época, que era a Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos. Então o governo comprava toda a carne dos frigoríficos e depois distribuía por todo o país, que é o mercado interno. As exportações, segundo os depoimentos do senhor Armito, às vezes elas eram interrompidas. Nem sempre o governo deixava os empresários exportar. Então, o Sindicato da Carne, que era presidido pelo senhor Armito Pereira dos Santos, o Sindicato da Carne do Estado do Rio Grande do Sul, ia a Brasília uma comitiva liderada pelo senhor Armito Pereira dos Santos. E lá eles faziam negociações com o ministro Delfim Neto para que se abrisse mais para a exportação. Então, numa época que não era aberto para as exportações, mesmo assim, o frigorífico vacariense exportou por todos esses países que vocês estão vendo no mapa, onde tem esse símbolozinho vermelho, parecido com chifres de boi, e que na verdade está representando a logomarca, né, do frigorífico vacariense. Aqui tem o mapa representando Curaçao, que fica no Mar do Caribe, né? Lugar bem longínquo, né? Se formos ver em relação ao Rio Grande do Sul. Aqui também mostra, daí dá uma distância para ver no lado esquerdo acima, Curaçao. Então, para ver que a marca Friva foi longínquamente
né, por diversos locais no planeta Terra, né? Então é uma marca que ficou, pode-se dizer, mundialmente conhecida, né? Porque esteve em diversos países em 4 continentes, né? Em 4 continentes. Isso é bibliografia. Almeida Isabel Carneiro de O Frigorífico nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964, 1997, Méritos 2010. Cobra, Marcos, Marketing Básico, Atlas, 4ª edição, 1997. Obrigada a todos vocês. Então estão aqui meus contatos para aquisição do livro físico, WhatsApp 51996 899085. E-mail historialegal2022@gmail.com. Então curtam e inscrevam-se no canal, ativem o sininho para as notificações, para que vocês recebam a maneira mais objetiva, para que vocês não percam nenhum vídeo da saga do frigorífico acariense e as posteriores séries que virão do canal YouTube História Legal. A forma mais prática é inscrever-se no canal e ativar o sininho, porque o momento que você se inscreve e ativa o sininho, sempre que eu lançar um novo vídeo no canal YouTube, do canal História Legal, vocês vão receber a notificação em seu celular. E aí basta um cliquezinho, né, para acessar o vídeo. E outra dica que eu queria dar, fica muito bom assistir na televisão, para quem tem smart, né, televisão smart, fica muito bom assistir na televisão. Então, uma boa noite a todos, tudo de melhor, um grande abraço a vocês e espero que sigam o meu canal e que de alguma forma esses vídeos auxiliem vocês. Um abraço.